Olá, amigos, muito boa noite. É com grata satisfação que estamos aqui novamente. Nós tivemos um problema técnico de filmagem de novo. Acabamos de fazer uma preleção doutrinária na instituição espírita Casa de Emmanuel, com o tema reconciliação com os nossos inimigos, ou amai os vossos inimigos. E como o intuito do canal Lições de Amor é compartilhar conteúdo doutrinário espírita, fazendo com que essa mensagem alcance corações que precisem, que desejem, que queiram estudar e se debruçar mais no tema, nós decidimos regravar as nossas anotações, o estudo que nós fizemos com respeito a este assunto, com este objetivo. Então, para começar, nós pensamos com respeito à questão 908 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Allan Kardec vai falar das paixões. É a questão que está no capítulo 12º, de perfeição moral. E aí Allan Kardec examina, junto à espiritualidade superior, qual seria o móvel das paixões e a natureza. Se a paixão em si ela é de natureza boa ou de natureza má, ou, especulando, se ainda haveria uma natureza neutra. E a vontade, a determinação do espírito que se encarregaria de dar um viés, uma condução positiva ou negativa em relação às paixões. E é exatamente nesse ínterim, nesse raciocínio, que a espiritualidade superior vai responder a Kardec, quando diz assim: as paixões são como um cavalo, que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Então, quando nós varremos a história, percorremos, esquadrinhamos aí ao longo dos séculos e vemos no cristianismo primitivo uma figura emblemática como Saulo de Tarso, que houvera sido um fiel cumpridor da lei mosaica da época. Era um sacerdote, um doutor da lei, e acreditava muito que ele tinha essa grande missão, honrava o seu dever de seguir a lei, seguir os costumes, cumprir todos os mandamentos, de acordo com o panorama social, moral, religioso da sua época. E ele empregava tanta paixão nisso, ele tinha uma resolução, uma intrepidez tão peculiar, tão singular, que ele, inclusive, passou a perseguir os cristãos, porque achava que eles não coadunavam com a lei mosaica, muito pelo contrário, que eles estavam indo de encontro com a revelação de Moisés e que, portanto, deviam ser punidos. Ele acreditava verdadeiramente que os cristãos eram grandes impostores, que visavam provocar balbúrdia, desordem, e por isso ele empregou todas as forças nessa perseguição, martírios, sentenças muitas vezes cruéis. Bom, Saulo tinha um grande orgulho, e com certeza essa imperfeição avultou, assomou e fez com que tivesse tido esse desdobramento trágico no seu histórico. Então ele, na verdade, foi um grande criminoso. Quando Saulo parte para Damasco, numa perseguição em relação a Ananias, um dos discípulos de Jesus, um dos seguidores do Evangelho de Jesus, Saulo encontra Jesus. Então ele se depara com o seu maior inimigo, com aquele que foi o responsável por difundir, divulgar essa doutrina que houvera, que Abigail, por exemplo, antes, já no leito de morte, houvera tido conhecimento graças a Ananias, por intermédio de Ananias. Só que quando ele se depara com Jesus, ele fica aturdido, um ser celestial, o que fulgurava, cujo brilho resplandecente se confundia com o próprio brilho do sol. Então ele cai de joelhos e percebe que possivelmente ele estava enganado e que aquela revelação também lhe tocou as fibras mais íntimas. Quando nós observamos a grande transmutação de plano, o grande progresso,
a grande mudança de Saulo, nós vemos que ele se converteu no apóstolo dos gentios, um divulgador franco, perseverante, incansável do Evangelho de Jesus. Então nós vemos o cavalo domado, a paixão, antes utilizada para perseguir os cristãos, agora para difundir o Evangelho. E foi graças a Paulo de Tarso que hoje nós temos o conhecimento através do Novo Testamento dessa mensagem que ele ajudou a propagar. Este é um exemplo de cavalo domado, de uma paixão domada. Quando nós vamos para o extremo oposto, nós vemos, por exemplo, Adolf Hitler, o Führer, que foi o responsável por organizar todos os pensamentos, toda a ciência, a filosofia por trás do nazismo. E ele acreditava tanto nisso que ele foi capaz, através do seu verbo eloquente, de seduzir, de irmanar pessoas em prol desse ideal, em prol da eugenia. Ele acreditava que poderia haver uma raça, a raça ariana, uma raça pura, desprovida de imperfeições físicas, morais, emocionais, mentais, que seria a raça perfeita. E ele acreditava que ele poderia reescrever a história ao seu talante, com base naquilo que ele achava que era justo, que era belo, que era bom, que era correto. E este discurso comoveu as massas, milhares, milhões de pessoas, de soldados que recebiam e cumpriam fielmente as suas determinações, achando que estavam representando o país e estavam construindo uma nova humanidade. Então veja, duas figuras fortes, capazes, né, de ter um verbo e ações, capazes de envolver multidões, mas que cuidavam das suas paixões e imprimiam na marcha das suas paixões ritmos e direções completamente diferentes, né? Um em prol da verdade, da vida, do bem, do belo, naquilo que há de mais autêntico, e o outro em prol de uma doutrina e um pensamento, uma filosofia conturbada, que era, na verdade, dissonante em relação à lei natural, em relação à lei divina. E aí, no meio de tudo isso, nós temos o tema de reconciliação com os nossos inimigos. E nós observamos que muitas vezes, na base do ódio, pode haver sempre há uma enfermidade do amor, e muitas vezes pode escamotear o medo. Nicolau Maquiavel, um historiador e poeta célebre do século XV, ele que conhecia profundamente a alma humana, ele, através da obra famosa, O Príncipe, ele dizia aos grandes reis, aos grandes imperadores: se você quer construir um séquito fiel, você precisa ser amado, mas você também precisa ser temido. O ideal é que você consiga nutrir, incentivar, fazer florescer nos corações esses dois sentimentos, o amor e o temor, o medo. Mas se você não puder fomentar, né, incentivar os dois, prefira o temor. Porque em nome do amor, as pessoas magoam, machucam as outras. Às vezes, intencionalmente, quando a pessoa tem má índole, quando ela pensa apenas em si, tem um sentimento ególatra, às vezes até narcísico, ela se compraz em maltratar até as pessoas que ela verdadeiramente gosta. Ela pensa em si e esquece dos outros. É a base do egoísmo. Mas muitas vezes a pessoa magoa aquela que ama sem necessariamente ter a intenção de fazer. Como, por exemplo, uma mãe que ama tanto o filho, que quer cobrir-lhe de carinhos. E quantas vezes as mães não fazem coisas que mais tarde ela percebe que não foi bom para o filho, que na verdade, ao invés de ser uma demonstração de carinho e de imenso amor, ela o prejudicou ao invés de fazer algo para o bem dele. É normal isso da convivência humana, do aprendizado que nós temos.
Mas o que nós queremos deixar claro é que, invariavelmente, quando a gente tem essas relações mais íntimas, nós nos desnudamos. Numa relação íntima, uma relação filial, uma relação conjugal, a gente não consegue ostentar, manter máscaras o tempo inteiro, né? A máscara social que a gente impunha no trabalho ou na vida social. Em casa é diferente. Então, invariavelmente, nós nos machucamos mais, né? Então, o que Maquiavel queria dizer é que essa situação do temor e do medo, a pessoa não fere por medo da punição, né? A própria Igreja Católica, não querendo tecer uma crítica, mas fazendo uma constatação, na época, né, da Idade Média, ela colocou muito essa ideia do Deus punitivo para constranger, proibir, coibir a pessoa de cometer o dito pecado, né? E ser fiel aos desígnios e aos ensinamentos de Deus. Então, o que é que nós observamos? Psicologicamente, o medo nasce de uma insegurança. Algo que eu não me sinto bem, uma pessoa, uma coisa, um lugar, uma situação, um panorama, ou tudo junto, que me gera insegurança, não me sinto à vontade, então eu tenho medo. E o medo gera em nós duas relações diretas, ou o pavor e a fuga, né? Estou em risco, estou em perigo, não me sinto bem, preciso sair daqui correndo, ou o enfrentamento, a luta, né? O defrontar-se, o enfrentar, que varia, né? Às vezes nós achamos que vamos reagir de uma determinada forma perante a situação e quando estamos na situação de risco reagimos de uma forma completamente diferente. Então varia muito. Mas a questão da reconciliação com os nossos inimigos e o medo, o que é que nós estamos querendo dizer? Muitas vezes nós evitamos de nos reconciliar com os nossos inimigos por medo daquilo que estamos expostos ou estaremos expostos se dermos o primeiro passo rumo a essa reconciliação. Se a pessoa é minha inimiga, se há um sentimento de ódio, logicamente ela vai querer me prejudicar na primeira oportunidade que ela tiver. Então eu não vou me expor. Este, em geral, é o pensamento que nós temos. Mas quando nós enfrentamos os nossos medos, abaixamos as nossas proteções e nos colocamos, não oferecemos resistência, e é exatamente isso que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, vai dizer, não resistais ao mal. Isso não significa que nós devemos, né, perante o agressor, não ter nenhum cuidado, nos colocar em risco, se ele quiser nos matar, que nos mate. Não. A própria conservação, que é uma lei, né, a natureza mesmo nos impele, né, a gente automaticamente tem o instinto de proteção à vida, de preservação da espécie. Isso é fato. Mas o que Allan Kardec quer dizer no capítulo 12 é que nós não devemos colocar resistências. Nós devemos sempre dar o primeiro passo, não é insistir. Porque muitas vezes a situação de animosidade ou de ódio é muito acendrada, é muito acerba. Do ponto, né, de você entrar num duelo, se você se defrontar com a pessoa. Às vezes a pessoa não quer nem te ver pintado de ouro, então você não vai lá. Mas se a pessoa quiser se reconciliar, você se abrir. É essa a intenção. Então a ideia é de, mesmo perante esse medo, esse receio, enfrentar, se desnudar, deixar cair as armas, os escudos, não ter, ao invés de construir muros, construir pontes e deixar o amor fluir. Mas foi John Boyne, um escritor muito talentoso, irlandês, nascido em 1971. Ele já escreveu dezenas de obras, mas ele ficou famoso com uma obra que virou seu best-seller, O Menino do Pijama Listrado. É através dessa obra, que é inspirada no nazismo, que nós vamos perceber, através da figura de duas crianças, como o ódio
pode nascer de um no nada. Pode nascer de um sentimento, de um mal-entendido, de uma ideia falsa. E pode ser reforçado nas nossas próprias imperfeições. E se nós analisarmos com o coração purificado, como é o coração de duas crianças, nós vamos perceber que ignorância, que absurdo nós estamos defrontados. Então, nessa história do menino pijama listrado, John Boyne, praticamente ele coloca dois protagonistas na obra. Um, Bruno, um menino de 9 anos, alemão, do lado nazista, que mora em Berlim com a sua família. O pai de Bruno é um dos comandantes do exército de Hitler, um grande exterminador de poloneses, de judeus. E o outro protagonista da obra vem a ser Shmuel, que é um polonês que precisa abandonar a sua terra e vai passar o resto dos seus dias num campo de concentração nazista. Então, Bruno e Shmuel mostram uma amizade, porque não vai demorar muito. Bruno precisa se mudar com toda a sua família para o campo de concentração de Auschwitz. E quando Bruno chega no campo de concentração, ele avista da sua janela um campo onde pessoas que estão portando pijamas listrados estão ali perambulando, e ele identifica basicamente dois tipos de pessoas: as pessoas que estão portando os pijamas listrados e os soldados que estão tangindo, constrangendo, pedindo para essas pessoas marcharem, dando ordens. E essas pessoas de pijama listrado, algo soturnas, algo sombrias, algo taciturnas, né, demonstrando uma grande melancolia, muita tristeza e raiva, ódio pelos soldados. Então ele não entende, porque aquelas famílias, aquela multidão de pessoas era sensivelmente diferente das pessoas que moravam em Berlim, que tinham visto de mocidade, que nos sábados costumavam frequentar os cafés junto com as suas famílias, e que as crianças brincavam e corriam ao redor das mesas. Então Bruno não entende e pergunta ao pai: quem são essas pessoas? E o pai lhe responde: elas não são pessoas. Aí ele não entende. Como que elas não são pessoas? Elas são como nós, são como pessoas da nossa família, que têm o tom de pele parecido, que têm sonhos parecidos com os nossos, que têm sentimentos, que vivem de uma forma como as pessoas de Berlim, bem, não como da forma como as pessoas de Berlim viviam, mas que são pessoas que têm o corpo humano como o nosso. Então, como assim não são pessoas? E mais tarde, numa conversa com a sua irmã mais velha, Gretel, ela vai dizer: eles são judeus, nós somos o contrário. E aí ele não entende mais ainda. Como assim nós somos o contrário? Nós estamos contra os judeus. E ele pergunta: mas qual a base dessa contradição, dessa desavença, dessa altercação? Nós estamos contra eles por quê? E a história finaliza com Bruno numa última excursão. Ele que tinha um espírito aventureiro, ele faz, numa brincadeira com Shmuel, ele vai se parar dentro do campo de concentração, eles brincando, tentando descobrir, devassar o que é que há ali por trás. Bruno se veste como amigo e acaba morto numa câmara de gás, junto com o polonês. Então a história mostra que duas crianças, na puerilidade, na ingenuidade, mostram que duas pessoas aparentemente inimigas podem se tornar boas amigas. Que na verdade, se nós fôssemos perquirir o âmago, os pormenores, os meandros daquele ódio, é um ódio que não tem razão de ser. E aí nós vamos analisar quais são mesmo as bases do nazismo. Como que o nazismo ele teve grande repercussão numa época em que o avanço científico já era célebre, numa época em que nós tínhamos diversas religiões espiritualistas discutindo o valor da vida. Como
como é que nessa época, em que bases o nazismo ele conseguiu dar frutos? E há uma mensagem de Emmanuel no livro Alma e Coração que ele fala dos inimigos ocultos. E aí é que nós vamos identificar que na verdade o nazismo nasceu graças aos inimigos ocultos, primeiro no coração daqueles que foram os porta-vozes dessa mensagem das trevas, e segundo naqueles que deixaram frutificar esses sentimentos. Emmanuel vai dizer assim: urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo que nós possamos descobrir os adversários ocultos que se alojam no cerne da nossa própria alma. Então, o que nós queremos dizer? Que quando nós vamos esquadrinhar o nazismo, nós vamos ver que os seus pilares, primeiro, nasceram na deturpação daquilo que era a ciência da época. Começando pela origem das espécies, de Darwin, né? A evolução das espécies, e também pela teoria genética de Gregor Mendel. Então, o que é que os criadores da eugenia, notadamente Francis Galton, dizia que existe uma espécie que é uma espécie pura, que tem os seus genes depurados, ou seja, nós temos uma linhagem que é especial, que precisa, portanto, extirpar tudo que deu errado. Então, graças a este pensamento delinquente, louco, sequelado, os nazistas instituíram uma medida sanitária para extirpar negros, deficientes, epilépticos, expatriados, e com base nisso eles justificaram todo o holocausto, toda a morte de pessoas que não eram a raça ariana como eles concebiam. Bem se vê que eles não leram o livro dos espíritos, pois Allan Kardec já dizia na questão 690: sob o ponto de vista puramente científico, puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por vias da reprodução? Ou seja, existe uma raça dita especial? A eugenia realmente tem bases? Ou isso não passa de história da carochinha e realmente não existe esse tipo de raça e as raças podem se misturar? É o que a espiritualidade responde. A origem das raças se perde na noite escura dos tempos. Então, todos nós pertencemos a uma só raça, que é a raça humana, que, de acordo com os desígnios superiores, soube se misturar entre si para produzir novos tipos. Então veja, na realidade essa ideia eugênica, ela ia de encontro com a evolução das espécies, que na verdade compreende e não prescinde da mistura, de realmente trocar esses genes. Então, claramente houve uma deturpação da mensagem e as pessoas acabaram comprando essa história. Mas acabaram comprando essa história à luz do raciocínio deturpado, adulterado, e também à luz do reforço em relação às suas próprias más tendências. Nós não podemos deixar de considerar que o antissemitismo é ancestral. Os judeus em todas as épocas foram ferrenhamente perseguidos nas guerras ditas santas, nas grandes cruzadas. Desde a época do Cristo, há perseguição aos cristãos. Quando a gente lê uma obra como, por exemplo, Paulo e Estevão, isso fica muito claro para a gente, né, para as nossas consciências. Lá, Emmanuel vai narrar os circos de horror em que os cristãos eram perseguidos, presos e soltos nesses circos, com feras que devoravam seus corpos, né? Eram devorados vivos. Então, esse holocausto se arrasta desde aí. E os cristãos, eles eram considerados conspiradores, deturpadores da lei. Veja o exemplo que nós citamos há alguns minutos atrás, com respeito a Paulo de Tarso, né? Que acreditava-se no cumprimento de um dever, perseguindo os cristãos. E mesmo após a crucificação e ressurreição do Cristo, Cair Bachútel
na obra Vida e Atos dos Apóstolos, ele vai narrar, né, inúmeras cenas, lances históricos da vida dos cristãos, em que eles foram ferrenhamente perseguidos, rechaçados pelo dito povo eleito de Israel. Tanto é por isso que Barnabé e Paulo de Tarso se direcionam mais aos gentios, né? Mesmo eles não tendo as bases monoteístas que poderiam fazer frutificar a ideia e a mensagem cristã, mesmo assim, eles faziam esse tipo de coisa, né? Eles continuavam a propagandear, a difundir, a levar essa mensagem cristã para eles. Então, nós vemos essa ordem de coisas, né? Esse ódio gratuito, e isso repugna a razão. Como 20 séculos depois de o Cristo ter pisado aqui, o divino escultor do orbe, como Emmanuel vai narrar em A Caminho da Luz, o grande Messias, o grande Rabi, o Jesus amado, o nosso Cristo Consolador, o governador da terra, que deixou flores por onde ele passou. Como depois de tudo isso, de nós estarmos imantados pelo amor divino, numa civilização intelectual que já pôde se refastelar, que já recebeu os bafejos do espiritualismo, como ela pôde abrigar no seu seio essas ideias? A ideia de dizimar nações inteiras, povos inteiros. Allan Kardec pergunta isso na questão 755. Como se dá que no meio da civilização mais avançada se encontrem muitas vezes essas pessoas, essas multidões, que muitas vezes são mais cruéis do que os próprios bárbaros? E a espiritualidade muito sabiamente vai responder: estes são selvagens, que não têm da civilização senão o verniz, cuja natureza primitiva os domina. Então, amigos, o que nós queremos dizer é que nós acabamos de voltar à questão que falamos na abertura dessa peroração: as paixões. As nossas paixões e a direção na qual nós imprimimos-las será o responsável pelo ódio ou pelo amor. Nós é que vamos dizer qual é o grau de saúde das nossas paixões. Nós somos dotados de uma força tão grande, e talvez seja por isso que o Mestre Jesus disse que nós somos deuses. É uma força tão ímpar que nós somos capazes de construir, junto com a divindade, o reino dos céus em nosso interior, ou somos capazes de nos desbandeirar num despenhadeiro moral, que não vamos sair sem seguir os 3 passos que Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, quando vai instituir o Código Penal da Vida Futura, penas e gozos para a vida futura, que nós escrevemos desde agora, os 3 passos para a retratação com a lei. O primeiro deles, o arrependimento, que pode ser feito a qualquer tempo e hora, no momento em que a culpa toma conta de nós, e a culpa tem uma única função, uma função pedagógica, de ser o aguilhão da consciência e dizer: você errou, você fez besteira, você não andou certo. Que foi exatamente o cair em si que o apóstolo Paulo de Tarso tanto diz. Cair, porém, em si, quando ele cai de joelhos às portas de Damasco e ele se rende à claridade divina de Jesus, ao Rei Solar. Eu errei. Todos estavam certos quando diziam que eu não devia perseguir. Gamaliel, o seu mentor, quantas vezes ele não pediu por Estevão? Pediu por Simão Pedro e
Saulo de Tarso, na época, liberou Simão Pedro e levou Estevão até as últimas consequências no seu julgamento. Ele não ouviu. E mais tarde, Emmanuel vai dizer isso na obra Paulo Estevão, ele vai reencontrar Gamaliel no deserto, refletindo em um cristão puro e sincero. Então, o primeiro passo é, sem sombra de dúvidas, o arrependimento. Sem o cair em si e sem fazer essa análise íntima, nós não podemos nos reparar em relação à lei, porque nunca vamos nos dar conta que estivemos errados. O segundo, a expiação, que é o expungir as faltas, não necessariamente com dores físicas, às vezes sim, as deficiências, os atavismos, as limitações físicas que nós temos, muitas vezes até de ordem psiquiátrica, mental, os distúrbios que nós ficamos privados de ter pleno acesso à razão, muitas vezes por um acréscimo de misericórdia divina, para não cairmos mais, para não nos endividarmos mais. Mas também a expiação por dores morais. Quantas vezes mulheres que têm o sonho de serem mães, mas que podem ter um passado maculado nesse jaez, nesse setor, e que agora foram constrangidas a não serem mães para não correr o risco de, por exemplo, optarem por um aborto, que é um crime perante os olhos de Deus e perante os homens. Então a expiação é também um processo que antecede a reparação em relação à lei. E por fim, a retratação, que é o refazer o caminho, não necessariamente tendo contato de novo exatamente com aquela pessoa numa circunstância igualzinha àquela que eu fiz o mal, mas às vezes agindo no caminho contrário. Então, se, por exemplo, eu fui um padre numa última encarnação e vendi lugar no céu, né? Vendi terrenos no céu e iludi muitas pessoas com o meu verbo inflamado, agora eu volto com o verbo recomposto. Ao invés de levar as pessoas por esse viés do dinheiro e tentar iludir, ludibriar para conseguir vantagens, agora eu utilizo o mesmo verbo para construir fortaleza moral, para incentivar as pessoas, revigorar os ânimos, estimular mais coragem, força, fé, para que ela busque construir o seu paraíso, que na verdade é esse lugar psíquico que nós vamos alimentando dia a dia. Então, não necessariamente é com aquela mesma pessoa voltar na mesma situação. Não. Às vezes a reparação se dá por outras mãos, mas sempre se dá. É uma lei. Então, nós observamos que é através dessa reparação que nós vamos nos reconciliar. Mas, e Jesus já dizia: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Veja que a lei é de amor e de misericórdia, e as ditas punições servem tão somente com caráter pedagógico de nos fazer refletir e de nos corrigir. Não é uma punição, castigo, no sentido de fez, tem que pagar. A lei é de amor. Fez, tem que saber que tem que pagar. Tem que devolver com amor a vida que te recebeu nos braços e tem que refazer o caminho fazendo bem. Se Jesus quisesse pagar, quisesse cobrar ceitil por ceitil de Saulo, ele teria sido morto todas as vezes que ele matou os cristãos. Mas não. Como a lei é de amor e como Deus é todo sabedoria, todo sapiência, ele aproveita. Aproveita os talentos, aproveita a imensa paixão que Saulo de Tarso tinha e apenas convida, porque todo o mérito foi de Paulo.
Jesus apareceu a ele às portas de Damasco e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Levando à reflexão. Mas todos os desdobramentos, é lógico que ele foi assistido, intuído, assessorado pelo próprio Estevão, pelo próprio Cristo, por Abigail, sua noiva bem-amada, mas o próprio Emmanuel vai reconhecer: Saulo tinha um abismo em relação ao Cristo que ele soube transpor no decorrer dos seus dias, à custa do deserto, do recolhimento, à custa do trabalho como tecelão comum, à custa de ser um divulgador do Evangelho, voltando no convívio dos seus confrades, na época que era um doutor da lei. Vocês conseguem imaginar o quanto de constrangimento, o quanto de vergonha ele não teve perante os seus comparsas, que antes se juntavam a ele para perseguir cristãos e agora ele era um cordeirinho de Jesus? Mas ele se manteve resoluto, com a mesma coragem que ele tinha na época que era um fariseu, agora como cristão. E é essa coragem que o Cristo nos exorta para que nós possamos nos reconciliar com os nossos inimigos, para que nós possamos não mais justificar os nossos equívocos, não mais nutrir o ódio, porque um ódio é um torvelinho, é um sorvedouro de energias que só nos leva para baixo. E Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicanalista suíço, que foi o grande autor da psicologia analítica, ele tem uma teoria, ele acredita no fenômeno da projeção. Ele acredita que nós temos um iceberg que está por baixo, escondido, oculto, nas águas mansas de um oceano das emoções. E ele acredita que esse iceberg oculto é o nosso inconsciente, que vez ou outra deixa emergir conteúdos à consciência e que nós projetamos a nossa sombra, as nossas inquietações, aquilo que nós queremos escamotear, que nós queremos esconder na convivência, no convívio com o outro. Por isso, amar os nossos inimigos. Os nossos inimigos, as pessoas que nós rechaçamos, repugnamos, que nós não queremos o mínimo convívio, elas têm muito a ensinar de nós. Porque aquilo que nós odiamos em alguém é algo de nós que queremos tratar. Quando nós odiamos alguém, quando nós condenamos alguém, quando nós atiramos a pedra, nós mostramos muito mais de nós enquanto juízes do que da pessoa enquanto infratora. Então, os nossos inimigos são os nossos grandes professores, porque eles nos mostram de uma forma muito clara aquilo que atacamos e aquilo que nós precisamos melhorar. Por isso, amar aos nossos inimigos é uma consequência direta de amor a Deus, porque não há quem possa amar a Deus se não amar ao próximo. Não há quem possa dizer que ama a Deus se não ama o próximo que está ao seu lado. Mas, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que Allan Kardec apresenta uma receita, um caminho, que é o caminho, a verdade e a vida do Cristo Consolador e Revelador, para nos dizer o que nós devemos fazer. E Allan Kardec inaugura o capítulo dizendo assim, isso está em Mateus capítulo 5, tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam. Nós, hoje, temos condição emocional de não revidar, porque foi isso que o Cristo nos pediu. Ele não nos pediu
que tivéssemos para com os nossos inimigos, aqueles que nos espicaçam, o amor que temos para com os nossos filhos, ou para com os nossos pais, cônjuges, os nossos afetos, aqueles pelos quais temos autêntico carinho. Tolerai-vos, tolerai-vos, respeitai-vos. Não ter uma ternura, um grande arroubo, uma paixão, mas simplesmente não revidar o mal, não querer justiça. Jesus aboliu o ódio, aboliu o duelo e no lugar pediu que nós alimentássemos a mansuetude, a pacificação, os sentimentos mais nobres. Mesmo nos casos das obsessões mais acerbas, mais contundentes, não há um algoz e uma vítima. Há sempre um relacionamento. Nós estamos sempre compatibilizando energias, vibrando na mesma frequência. E por essa razão sintonizamos com um rádio. Quando nós passamos pelo seletor de frequências, nós estamos sintonizando o nosso equipamento para que ele case na frequência daquela onda eletromagnética emitida, naquela banda de frequência da rádio. No momento em que nós sintonizamos, fechou, casou, ressonância. Então, nós passamos a transmitir a mensagem. É assim que ocorre os dramas obsessivos, ou pelo menos é assim que eles começam, nesta relação. Irmão X, que mais tarde foi revelado ser Humberto de Campos, que utilizou esse pseudônimo, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, em Contos e Apólogos, tem uma mensagem que ele vai dizer, o capítulo 11, Seara de ódio. Duas almas irmanadas, que estavam espiritualmente ligadas, compatibilizadas, afins, que já vinham de relações pregressas, em que um deles, que houvera sido mãe, insetado esse papel de mãe, diversas vezes houvera cometido abortos reiteradamente. E chega um momento que é um momento crítico, um momento que eles tinham que encarnar, expiatório. E o diálogo que Humberto de Campos narra chega a ser comovente. O espírito reencarnante, que iria reencarnar como filho, mãe, pelo amor de Deus, não me rejeite, me aceite, me receba no seu colo. Mãe, por favor, me receba com carinho maternal. Nós estaremos juntos em todas as dificuldades. Nós enfrentaremos juntos as vicissitudes. Eu serei para você o seu filhinho bem-amado e você será a minha mãe protetora. Não me abandone, não me prive a oportunidade de nascer de novo, pelo amor de Deus. E ela mantém o discurso. Um discurso egoísta de que a maternidade representa para ela uma privação, uma renúncia, uma necessidade de abdicar da sua vida, da sua juventude, para poder cuidar de um ser que ela vai precisar sustentar, se preocupar, perder no desafio, amamentar, enfim, e que ela não quer isso, e ela rejeita, e ela aborta. E irmão X vai dizer que eles estavam num desespero, numa imantação tão grande, que vão degringolar e mais tarde vão precisar reencarnar compulsoriamente, dando origem a uma aberração que na medicina é considerada como a chipofagia, que são aqueles dois seres, quando o feto nasce com as cabeças, com os crânios colados. Então, observe que esses dramas de amores enfermiços têm proporções inimagináveis. Então, por isso, talvez, o Cristo tivera nos exortado: reconciliai, enquanto estais no caminho. Quando nós falamos em perdão das ofensas, não é necessariamente esquecer, mas ressignificar o meu sentimento toda vez que eu penso daquela ofensa. É colocar-se no lugar do ofensor. Todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, nós nos comprometemos. Nós fazemos um juramento
ao Cristo, a Deus. Veja se não, quando nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos inimigos, nós estamos nos comprometendo, dizendo que aceitamos que a mesma régua que Deus meça os nossos esforços, o nosso amor, seja aquela do amor que nós damos aos nossos inimigos. Que nós queremos que as nossas ofensas, a lei, que não são poucas, porque nós somos imperfeitos, nós somos melindrados, nós somos agressivos, nós magoamos, nós somos delinquentes da lei divina a todo momento. Então nós exortamos, pedimos que para nós seja dada a mesma sentença, o mesmo julgamento, como para a forma como nós temos perdoado. Então, nós precisamos realmente nos alimentar dessas palavras, internalizar esses ensinamentos e nos convencer que o perdão, o discurso do amor se aprende. Amar se aprende. Se nós não conseguimos nem dirigir a palavra ao nosso ofensor ou ao nosso inimigo, que pode ser inclusive nós mesmos, se nós não conseguimos fazer nem silêncio interior, pois não nos suportamos, não suportamos a realidade interior que se assoma de nós, oremos. Peçamos ao Pai que tenhamos resistências morais para poder devassar o nosso íntimo. Peçamos ao Pai com todas as forças que nós tenhamos resistências para suportar e para deixar com que nos bata na outra face. Jesus disse, não resistais ao mal. Se alguém te ferir na tua face direita, dá-lhe também a esquerda. Jesus não quis que nós fôssemos estapeados, que nós servíssemos de saco de pancadas, mas Ele pediu que os seus filhos, aqueles que já conhecem, aqueles que já conseguem reconhecer o amor, não devolvessem a ofensa com o mal. E que, portanto, amar os nossos inimigos não é ter a confiança que se tem para com um amigo. Não é ter ternura. Não é ter uma afeição natural. Mas é perdoar. Ressignificar. Entender que o nosso inimigo é instrumento de progresso. Chico Xavier psicografou uma obra muito bonita que mais tarde gerou o filme As Mães de Chico Xavier, e há uma história desse filme, quem assistiu deve se lembrar, muito célebre, que é a história de um menino, por volta de seus 5 anos de idade, que sai para brincar de bicicleta com a sua babá e, por infortúnio, por acaso do destino, tinha uma pedra no caminho e esse menino se desequilibra dessa bicicleta, bate a cabeça no chão e morre. Imagine, para o coração de mãe, que aflição. Quando chega em casa, ela que houvera tecido grandes planos para o seu filho, na tenra idade, mal tinha começado a viver, que tinha um futuro brilhante pela frente, chega em casa o menino morto e a babá. O sentimento de culpa atroz. E mais tarde esse menino em espírito, através de uma carta psicografada, vai se comunicar com a mãe e pedir: "Ô minha mãezinha, eu estou bem, estou aqui no céu, junto com vovó tal, junto com vovô Y, eles estão me ajudando, me assessorando. Já estou aprendendo a ler, estou aprendendo os ensinamentos, estou aprendendo que a vida continua, eu continuo vivo, mamãe. E deixa eu te esclarecer, aquilo não foi negligência. Minha babá não podia evitar o que aconteceu, ninguém podia evitar. Foi uma grande tragédia e a circunstância foi apenas uma consideração, foi apenas um meio para que a desencarnação acontecesse. Tinha que ser daquele jeito, ninguém podia evitar. Portanto, não se culpe, mamãe. Pense apenas nos momentos positivos. Pense apenas nos momentos felizes que nós tivemos
a oportunidade de viver juntos e esqueça todo o resto. E Chico Xavier termina a psicografia, lê a carta e a mãe já sente mais o bálsamo daquela carta, a certeza da imortalidade da alma, que a vida continua e se sente infinitamente feliz. E então ele vai dizer, a senhora já agradeceu ao babá? E ela para e olha, ô Chico, pelo amor de Deus, que o meu filho está vivo, graças a Deus. Eu recebo um consolo das vossas preciosas mãos. Não tento perdoá-la, não guardar mágoa, ressignificar os meus sentimentos, entender que realmente foi uma tragédia, que ela não fez por mal, que ela não teve a intenção. Ok, tudo bem. Mas agradecer um pouco demais. E aí Chico olha para ela com aquele brilho nos olhos, aquela ternura maternal que ele tinha e diz: minha irmã, agradeça. Agradeça por não ter sido você o instrumento ou a circunstância pela qual seu filhinho retornou à pátria espiritual. Porque se fosse você, com ele naquele dia da bicicleta, minha irmã, você mergulharia no sentimento de culpa tão atroz que nós não podemos supor quais seriam as consequências disso. Agradeça que aquela irmã foi um instrumento pelo qual você sofre essa dor, mas você vai superar, você vai suportar e vai sair mais forte disso. E é justamente este o pensamento de Jesus que Allan Kardec traz em O Evangelho segundo o Espiritismo. O cristão, aquele que se diz o aprendiz do Evangelho, consegue ver com lentes mais ampliadas que a vida traz essas circunstâncias e estes instrumentos para que nós possamos nos acrisolar e que os inimigos são os nossos maiores professores, porque através deles é que nós conseguimos dar o nosso testemunho. E para finalizar, amigos, eu não poderia deixar de citar ela, Joana de Cusa, que para mim é um exemplo máximo de amor aos inimigos. Na Auro Boa Nova, por Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, salvo engano, no capítulo 15º ou 16º, me perdoem a imprecisão, Humberto de Campos vai narrar essa Marte do cristianismo primitivo. Joana, esposa de Cusa, intendente de Antipas, um homem da sua época, que não tinha grandes arroubos de religiosidade, não tinha uma fé muito robusta, vivia de acordo com a convenção da época, principalmente convenções políticas, queria ser um homem bem posicionado na sociedade e não tinha grande fé. Joana era cristã convicta, se reunia, saía de casas escondidas para se reunir com os cristãos das catacumbas, e é numa dessas perorações que ela assiste, nessas reuniões com o divino Rabi, que ela vai dizer: "Ó Senhor, eu abandonaria tudo para vos seguir, meu marido, meu filho, minha casa, tudo para seguir a mensagem do Evangelho." E Jesus, com aquele olhar embevecedor, olha para Joana, entendendo a sinceridade, a autenticidade daquelas palavras, daqueles votos de amor sincero, e lhe diz: Joana, persevera, continua ao lado do teu marido, porque ele precisa de você. Continua do lado dele, porque ainda que ele não entenda a tua fé hoje, essas sementes vão cair na boa terra e no futuro irão germinar. E você não pode conceber, Joana, os frutos que irá colher dentro em breve. Aguarda, porfia e segue. Chegará um momento que você vai precisar me dar prova, o seu testemunho cristão. Por ora, apenas continua, persevera. E Jesus estava certo. Realmente o momento haveria de chegar. Mas anos mais tarde, Cusa morre
E numa das perseguições aos cristãos, Joana é capturada junto com seu filho. É presa em praça pública, no madeiro. O mesmo madeiro, similar, infamante, como aquele que o Cristo, ao qual o Cristo foi pregado e crucificado. Em praça pública, as labaredas, crepitando, Joana sentenciada a morrer queimada viva ao lado do seu filho por aqueles soldados romanos cruéis. E as labaredas crepitando. Imaginem a cena. Aquele cheiro de carne sendo queimada, a dor lancinante e excruciante, e o soldado abjura. Abjura a mulher. Renuncia agora aos ensinamentos do Cristo, que vamos soltar você e o seu filho. Abjura. E ela olha, impassível, as lágrimas caindo dos olhos, borbotando como se fossem chuvas torrenciais, como se fossem cascatas de sofrimento lhe derramando dos olhos. Não, eu amo o Cristo e vou perseverar até o fim. A voz, quase sem poder sair da garganta. O filho, aterrorizado, sofrendo naquelas chamas, tormentos atrozes. Minha mãe, pelo amor de Deus, minha mãe, pare de ser louca. Você não vai ver que nós... Você não está vendo que a gente vai morrer aqui? Abjura, pelo amor de Deus, a essa fé. Nos salve. E ela, cala-te. Cala-te, porque este é o momento do testemunho. Cala-te e honra-te. E o soldado romano, encolerizado, sem entender que espécie de amor masoquista era aquele, que as pessoas morriam e morriam em holocausto em situações bastante deprimentes. Eram degoladas, eram apedrejadas, eram mortas, queimadas vivas, graças à crueldade da época. Mulher, será que esse Senhor não te ensinou outra coisa a não ser morrer por Ele? E ela, mais uma vez, numa demonstração máxima de amor aos inimigos, diz: ensinou-me. Ensinou-me não apenas a morrer por ele, mas amar, sobretudo aos nossos inimigos, a silenciar perante as injúrias, a não devolver as ofensas, a não nutrir o ódio e a devolver com a paz interior, com o sentimento do bem, bem vivido e bem praticado. Meus amigos, amar os nossos inimigos é tolerar, perseverar até o fim. Os martírios e os testemunhos são diretamente proporcionais ao nosso patamar evolutivo. Haverá o tempo que nós teremos um testemunho grandioso como o de Joana, daqui a alguns séculos talvez, mas hoje a nossa cruz e o nosso testemunho é simplesmente bem conviver com todos, sem nutrir querelas inúteis, sem nutrir dissidências, esquecendo as ofensas, deixando passar, fingindo que não vimos, nutrindo apenas o sentimento de fraternidade, de amor ao próximo, de bem-querência. Com sacrifício, aquela pessoa não me passa. O que ela fez é demais agora. Mas vamos ensaiando, pouco a pouco, aprendendo. Não podemos nunca nos cansar de aprender os graus evolutivos do amor. Vamos ensaiando, engatinhando que estamos nos sentimentos de amor. Hoje, muito difícil de praticar, mas amanhã, cada vez mais fácil. Amar aos nossos inimigos é amar aos nossos irmãos, porque não há distinção perante Deus. Somos todos iguais. Deus não faz predileção de pessoas e não há ninguém que seja infinitamente mal, que não tenha causado um bem sequer que possa atenuar as suas faltas. Quem somos nós para julgar, cheios de pecados? A nós cabe apenas amar, ressignificar e acolher em nosso coração só os bons sentimentos.
Muita paz a todos. Espero que tenha sido de alguma forma útil. Eu me sinto muito feliz. E até o próximo trabalho, se Jesus permitir. Um abraço.